Shalom Avrahá. Bom dia. Como está você? Nós estamos aqui hoje trazendo de novo para você mais uma parte do projeto Leitura do livro O Guia dos Perplexos de Rambam, de Maimônides. E hoje nós vamos analisar o capítulo 61. Seja muito bem-vindo, você está comigo no canal Papo Monoteísta. Nós queremos agradecer você o prestígio, queremos agradecer você por estar conosco aqui, prestigiando esse projeto, divulgação de Torá, onde todos nós temos edificação, crescimento, né? Eu quero dedicar essa aula de hoje à cura completa, saúde completa de Maria Virtuosa, filha de Francisco, que o Eterno possa abençoar, trazendo refúgio Leima. Bendito seja o Eterno e que você possa ser abençoado. Pedimos ao Eterno grandemente sobre todos nós as suas bênçãos, que as palavras da minha boca e as preces do meu coração possam ser agradáveis a ti, Senhor. Meu Rei, meu Redentor, bendito é o Eterno. Muito obrigado por você estar conosco no Papo Monoteísta. Este é o projeto Leitura do livro O Guia dos Perplexos de Rambam, o Maimônides. E nós estamos no capítulo 61. O capítulo é todos os nomes de Deus nas Escrituras, de suas ações, com exceção do tetragrama. Nós estamos na página 247 do livro O Guia dos Perplexos. E eu quero passar para você as impressões desse livro de hoje, em que nós vamos discutir um pouco a respeito dos nomes do Eterno que derivam, bendito seja, os nomes do Eterno, bendito seja, que derivam das suas ações. Ok? E o nome sagrado, o nome inefável do Eterno, bendito seja. Então vamos lá, diz assim Maimônides no seu livro: todos os nomes de Deus que se encontram nas Escrituras Sagradas são derivados de suas ações. Isto é sabido, com exceção de um, Yud-Rei, Vav-Rei, que é um nome próprio a Deus, por isso denominado de Shem HaMeforah, um nome explícito, cujo significado indica claramente a essência de Deus bendito seja. Sem homônimos. Quanto aos seus outros nomes gloriosos, são designados por homônimos, por serem derivados de ações que se assemelham às que se encontram em nós, conforme explicamos. Mesmo o nome que é aplicado em substituição a Yud-Rei Vav-Rei é derivado de Adnut, senhorio, como em disse o homem Senhor, que é Adonê, na terra, Gênesis 42, 30. A diferença entre pronunciar Adoni, meu Senhor, com a letra Nun vocalizada com Ri, ou A, I, realmente é a letra A, é igual à pronúncia de Sari, meu príncipe, e Sarai, a esposa de Abraão, princesa, Gênesis 12, 17, pois estas palavras expressam respeito e abrangem outras, conforme foi dito ao anjo Adonai, meu Senhor, não passo. Gênesis 18, 3. Eu te explicarei particularmente sobre o assunto do nome A-Nai.
empregado por substituição, pois é o particular entre os nomes de Deus mais conhecidos, enquanto outros como Dayan, juiz, Sadik, justo, Hanun, clemente, Harun, misericordioso, e Elo-Rim são evidentemente nomes comuns e derivados. Mas o nome cujas letras são Yud-Rei, Vav-Rei é de etimologia desconhecida e não se aplica a nenhum outro ser. Não há dúvida de que esse glorioso nome que, como sabes, não é pronunciado em lugar algum além do templo e apenas pelos sumos sacerdotes de Deus ao recitarem a bênção dos sacerdotes e pelo sumo sacerdote no dia do jejum. Aponta para uma ideia que não é compartilhada entre Deus e outros além dele. Talvez indique, conforme o idioma hebraico, do qual pouco nos resta hoje em dia, e conforme o seu significado, a existência necessária. Em suma, a grandiosidade deste nome e a proibição de pronunciá-lo decorrem do fato de que ele indicar a essência de Deus, de modo que nenhuma das criaturas compartilha o que ele indica. Conforme disseram nossos sábios, que a paz esteja com eles, o meu nome, que me é particular. Todos os outros nomes indicam os atributos e não somente a essência, e a essência com atributos, pois são derivados. Por isso, eles usam a falsa crença que existe multiplicidade em Deus, ou seja, fazem crer que existem atributos, que exista a essência e algo acrescentado à essência, pois assim qualquer derivado indica uma ideia e um sujeito que não foi expresso naquele que se junta a essa ideia. Por ter sido provado demonstrativamente que Deus não é um sujeito qualquer, ao qual certas ideias se juntam, é sabido que os nomes derivados são relacionados a uma ação ou indicam sua perfeição. É por isso que o Rabi Hanina sentia repugnância em dizer o grande, poderoso e temível, a não ser pelas duas razões mencionadas, pois estas palavras podem levar à crença em atributos essenciais, ou seja, que indicam perfeições existentes em Deus. Os nomes de Deus derivados de suas ações fazem certas pessoas crerem erroneamente que ele possui múltiplos atributos conforme o número das ações derivadas dele. Portanto, foi assegurado que as pessoas recebessem uma percepção que as fizessem cessar esse erro, como naquele dia, o Eterno será um e o seu nome um. Zacarias 14:9. Ou seja, do mesmo modo que ele é um, assim será chamado, então, por um único nome que indique unicamente a essência de Deus, sem ser um nome derivado. No Pirkei de Rabbi Eliezer, foi dito: antes da criação do mundo, havia apenas Hakadosh Baruch Hu, o Santíssimo, bendito seja, e o seu nome, observa conforme foi dito, claramente,
que esses nomes derivados surgiram somente após o universo ter surgido. E isso é correto, pois todos os nomes que foram estabelecidos conforme as ações de Deus são existentes no universo. Mas quando tu consideras a sua essência isenta e despojada de toda ação, ela não terá qualquer nome derivado, e sim um nome próprio que indique a sua essência. Não temos nenhum nome que não seja derivado, exceto este, Yud, He, Vav, He, que é o Shem HaMevorah absoluto. Não penses de forma diferente. Não traga à tua mente as fantasias dos que escrevem caminhote, amuletos, e os nomes que eles inventam, que tu ouves deles ou encontras em seus livros insensatos. Esses nomes não têm qualquer sentido. Eles leem aqueles nomes e afirmam que necessitam de santidade e purificação e que fazem milagres. Todas estas coisas não convém a uma pessoa íntegra ouvi-las e muito menos acreditar nelas. Nenhum outro nome é chamado de Shem HaMevorah, fora tetragrama escrito, mas que não é lido em suas letras e sobre o qual foi dito claramente no Sifri, sobre o verso assim abençoarei os filhos de Israel. Número 6, 23. E assim, nesse idioma, assim, com o nome HaMevorah. E lá está escrito, no Mikdash, templo, do qual está escrito, na Midiná, providência, o seu nome substituto. E no Talmud foi dito, assim, com o Shem HaMevorah, quereis dizer com o Shem HaMevorah ou com seus substitutos? A resposta é, assim porão o meu nome. Números 6, 27. O meu nome que me é particular. Eis que ficou claro a ti que o Shem HaMevorah é o tetragrama e que somente ele indica a essência de Deus, sem associação a alguma outra coisa, daí ser dito em relação a ele que me é particular. Explicarei a ti o que causou a crença das pessoas em relação aos nomes. Explicarei o cerne dessa questão no capítulo seguinte. Removerei de ti o ponto de obscuridade nesse assunto, de maneira que não restará dificuldade a menos que queiras enganar a ti próprio. Aqui encerra o capítulo 61. E nós fazemos os seguintes comentários. Existem algumas pessoas, alguma religião, que tenta, de uma maneira insensata, traduzir o nome inefável, tentando pronunciar o nome inefável, o que é uma absoluta tolice e insensatez, porque o nome sacrossanto, inefável, não pode ser pronunciado, não deve ser pronunciado. Yud-He, Vav-He, não é um nome que se possa pronunciar, a não ser pelos sacerdotes e pelos sumos sacerdotes uma vez por ano, os Santos dos Santos. Dessa forma, nós não podemos ficar divagando a respeito disso. Existem várias listas e vários nomes derivados que foram retirados de eventos que são derivados.
E com isso as pessoas atribuem a eles algumas coisas que não deveriam atribuir, ou formas que não deveriam ter. E distribuem de maneira ampla e negligente alguns nomes que não deveriam ser divulgados, que sequer deveriam ser ditos, senão no estudo, para entendimento com relação àquela ação usada pelo Eterno. E assim deve ser. Mas há pessoas que, de alguma maneira, tentam burlar, ou seja, praticar um mitzvah lo ta'azeh, uma coisa que não se pode fazer, que não se deve fazer, caindo assim em grave pecado. Porque, de certa maneira, isso vai se tornar uma idolatria. Deus nos livre, porque os nomes sagrados não devem ser, de maneira nenhuma, expostos de maneira relaxada. Mesmo os nomes já conhecidos, como Adonai, que não deve ser usado negligentemente. Por isso nós dizemos Ador, Nai, para evitar que seja exposto relapsamente. Nesse estudo, eu disse um nome sagrado, que é um nome conhecido, mas que foi usado de maneira negligente por várias pessoas. E no estudo eu poderia ter dito para orientar você, inclusive como não fazer, lo ta'azeh, ok? Então, não se deve pronunciar. Inclusive, o nome é lo-kin. Não se deve pronunciar. E nós, às vezes, ao pronunciar nome sagrado, substituímos uma letra para evitar não ser negligente. Ou então nós dizemos Hashem, que quer dizer o nome. Porque assim nós podemos nos lembrar que este nome é sacrossanto e não negligenciá-lo. No próximo capítulo, como foi a promessa de Rambam, nós teremos um esclarecimento ainda maior sobre o que causou a crença em relação aos nomes. Aguarde então o próximo capítulo, onde nós vamos discutir um pouco mais sobre isso. Muito obrigado por você estar comigo até aqui. E se você não é inscrito no canal, aproveite e inscreva-se ainda hoje. Se você já é inscrito, vá lá, não fique com vergonha, curta, compartilhe, divulgue Torá. As pessoas precisam conhecer Torá. Se você ainda não se inscreveu no portal Bnei Noah Brasil, deve fazê-lo ainda hoje. O endereço é https:// de novo, https:// bneinoa.org.br/seja1/31 99565 9660. Faça a opção no portal Bnei Noah Brasil e continue conosco. Se você quer contribuir, divulgue para que chegue a mais pessoas esse trabalho. E se você quer contribuir financeiramente para que o trabalho possa estar firme, sendo executado, nós temos aí o Pix e você vai estar contribuindo, você contribuirá para a divulgação desse projeto Leitura do Livro Guia dos Perplexos. Você está comigo? Continue prestigiando, continue abençoando, que o Eterno possa te dar paz completa, felicidade completa, possa te dar prosperidade completa, que o Eterno te abençoe, te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê paz. Muito obrigado por estar comigo até agora e continue comigo, não me abandone!